Salve, salve, galera, fazendo um vídeo gravado aqui, passando pra conversar com vocês. Hoje o Mamãe Falei reagiu ao meu vídeo sobre a escala 6x1 lá no canal do MBL Live. E aí eu resolvi fazer esse vídeo com vocês aqui, explicando alguns pontos específicos. Acabou sendo um react do react. E a dinâmica do react acaba não favorecendo muito esse tipo de debate, assim, né, de longa distância. Porque como acaba acumulando os vídeos, né, acaba ficando muito longo, tem muitas intervenções ali, né, muita piadinha, coisa do tipo, isso acaba dificultando a integração. Então por isso que eu resolvi fazer um vídeo gravado, que eu acho mais fácil de tanto responder pra galera que tá com dúvida, deixou os comentários, e também pro Mamãe Falei. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Dá o likezão aí pra nós dar aquela moral. Demorou? Bom, basicamente a discussão lá ficou resumida em 3 pontos: a questão do 13º, a questão do FGTS e a questão da produtividade. O primeiro ponto vai ser o 13º. Aqui no minuto 21 e 18, ele fala o seguinte, presta atenção. Sabe por quê, deputado? Porque ele não entendeu a mesma analogia da água. O 13º não é um salário a mais. Ponto. É isso. Ele faz essa afirmação aqui. Sim, no primeiro momento. O 13º não é um salário a mais. Essa afirmação, ela é falsa. E aí ele pega o copo lá pra explicar, né? Aqui no minuto 20 e 25, ele faz de novo essa afirmação. O 13º não é um salário a mais, entenda. O 13º você não tira... Faz de novo a afirmação. O 13º não é um salário a mais. Uma afirmação falsa novamente. E aí é engraçado, porque eu peguei a própria frase dele aqui no minuto 21 e 49. Ele admite que a lei impõe um salário a mais, né? Às vezes as pessoas não entendem a dinâmica da live, mas eu gosto... Não, deixa eu ver. Ficar respondendo no chat, interagindo com o chat, porque muita gente do MBL vem lá e gosta do debate, a galera do MBL também gosta desse debate, aí eu fico ali interagindo com a galera, coisa do tipo, e minha live não tem proposta de ficar dando aula pra ninguém, não ficar dando sermão em ninguém, tá ligado? Minha live é um negócio, a gente fica vendo as coisas, refletindo sobre as coisas, colocando ponto de vista e trocando uma ideia mesmo quando é divergente. Esse cara aí, aparentemente é bem respeitoso, é um cara bacana, então, e me disseram que ele trouxe bons elementos, e esse é um debate importante pra você, porque como eu falei, pra mim um dos maiores problemas do Brasil é a nossa relação trabalhista. Então vamos ver se ele tem bons elementos e talvez eu mude de ideia aqui, realmente. Vamos ver. Gente, aliás, quando é divergente eu gosto até mais, que eu fico eufórico, né? É um tipo de assunto que eu gosto de ficar debatendo essas coisas, então eu fico bem eufórico conversando com a galera. Mas no minuto 21 e 49, eu explico uma parada e ele entende, tanto é que ele assume, ó. Eu quero chegar na conta lá que ele fez. O argumento é o quê? Não, o chefe te contratar por R$2.000, tá? Esse é o seu salário. Isso. Aí ele vai pensar em pagar R$2.000 vezes 12. Isso, mais né? um. Vezes 12, que vai dar R$24.000. Mais um, vai dar 26. Isso. Em vez de eu dar esses R$26.000 dividido por 12, eu vou dar lá no final do mês o 13º. Mas quem falou que o chefe ia dar esses R$2.000 a mais se não tivesse em lei? Pausa. Quem falou que o chefe ia dar? Nossa, Tamir. Ninguém tá falando que o chefe ia te dar R$2.000 por mês. E aí, nossa, no final eu sou bonzinho, vou te dar mais R$2.000. É que você não falou, mas a analogia do copo prevê isso, tá? Ela prevê isso empiricamente. Ao contrário, a analogia do copo mostra que a quantidade de água que você tem é a mesma, independente de quantos copos você vai diluir. O custo do funcionário é o mesmo, independente de quantas vezes você vai pagá-lo. É isso, vai lá. Mas enfim. Não, querido. O que eu tô dizendo é, você impõe um salário a mais. É isso. Nossa, esse era o ponto. Você impôs um salário a mais. Eu entendi o que você quis dizer. O que eu quis dizer é que você não ganha a mais. Não é que eu ganharia R$12.000 por mês, se eu ganhasse R$1.000 por mês e não tivesse 13º, e a partir do momento que a lei impõe que eu ganhe um salário a mais, eu passo a ganhar 13. Não é isso. O patrão já sabe que você vai custar 13, que aliás não é 13, tá? É muito mais do que isso. Então hoje o funcionário, cara, ele custa praticamente o dobro do que o que ele ganha. Então, por exemplo, se eu vou contratar alguém para minha empresa, que o cara vai ganhar R$1.000 por mês, eu sei que o custo dele é R$2.000. Por causa de 13º, por causa de férias, por causa de vale transporte, vale refeição, etc, etc. Então, eu sei que se eu contratar um cara por R$1.000, ele vai me custar R$2.000. Então não é que se ele não me custasse R$2.000, eu seria bonzinho e daria mais dinheiro para ele. Não, ninguém tá falando isso, tá? Só que eu sei o que dá para contratar porque ele custa R$2.000. E se ele não custasse R$2.000, talvez eu contratasse mais. Então o 13º, não, eu reitero aqui, apesar do que eu falei aí, o 13º não é um salário a mais. O 13º é um custo a mais, mas o trabalhador, ele vai receber a mesma coisa que ele receberia no ano, só que dividir em 13 vezes ao invés de 12. É só isso, tá? É só isso, vai lá. Volta? Não, continua. O patrão não pagaria esse salário e agora você impôs um salário a mais. O patrão é obrigado a te pagar um salário a mais. Ou seja, o 13º é um salário a mais. É só esse o ponto.
Tá? Não é um É só salário a isso. mais. A afirmação que ele fez primeiro lá no React Inteligência Limitada, falando que o 13º não é um salário a mais. E depois ele repete no React falando que o 13º não é um salário a mais. Ele acabou de ser refutado aqui. pelo próprio Arthur Duval. Não, Ele fala. pausa aqui. Pior que você tem razão nesse argumento. Na verdade, eu me atrapalhei retoricamente. Quando eu falei a segunda vez que o 13º é um salário a mais, eu não quis dizer que é um ganho a mais. Eu poderia trocar essa palavra salário a mais por um custo a mais. Beleza. Então ele é um custo a mais. Agora, não. O 13º não é um salário a mais. Tá? Analisando as minhas duas falas, eu te falo. O 13º não é um salário a mais. Tá bom? Vai lá. Foi imposto um salário a mais, tá? E pra O vídeo dele tá bom, completar tô falando. de vez, só pra acabar com a analogia porque tá virando um papo de que... não, estou falando de cálculo do empregador, coisa do tipo, que também não faz sentido. Eu te mostro por quê. Quando ele faz a analogia do copo, ele prevê que o empregador sabe, eu vou gastar no ano com esse cara X reais. Sim, ele não tem como saber isso, ele tem como saber aproximadamente. Por quê? Sim. Porque o 13º, ele é calculado em cima das verbas também variáveis. Então, se você fez hora extra, se você ganhou adicional insalubridade, adicional noturno, Pausa aqui, se você pausa ganhou aqui. alguma variável... Tamir, pelo amor de Deus, cara, deixa eu te falar na prática, porque, cara, eu não preciso nem dizer que eu já tive inúmeras empresas. O lance é o seguinte, é óbvio, cara, que você não vai saber no centavo, mas essa variação que você tá falando, por exemplo, às vezes o cara fez hora extra, às vezes, por exemplo, o cara tem, uma coisa que é muito variável. Vamos supor que o cara tem um horário das 6 da manhã às 2 da tarde, que é como é posto de gasolina. Aí, por acaso, ele vai ter que cobrir a folga de um cara da tarde. Ele é um cara da manhã, ele é das 6 da manhã às 2 da tarde. Só que aí ele vai cobrir uma folga de um cara que é das 2 da tarde às 10 da noite. Ele vai pegar um teco de adicional noturno, que ele não teria no seu salário normal. Então, olha, no dia tal e tal, o funcionário João, ele acabou trabalhando à tarde, então ele tem o adicional noturno desse dia que ele trabalhou à tarde. Tudo bem, na hora de calcular o 13º vai... Só que aí eu tô falando uma variação muito pequena, cara. Aí eu tô falando de um negocinho pequeno. E, de novo, a conta que a gente faz... Tá, isso é a grosso modo, é óbvio que isso varia, né? É óbvio que isso muda até de classe para classe, mas a conta que a gente faz o funcionário ele custa o dobro do que ele ganha. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu sou um corretor de um negócio. Eu sou corretor de padaria, de motel, de posto de gasolina, de franquia, do que quer, de restaurante. Quando eu vou fazer uma conta por cima, antes de eu pegar a planilha DRE, né, que são os custos, os lucros, etc., quando eu chego pro cara e falo assim, vamos lá, deixa eu só analisar seu negócio por cima. Quanto você paga de aluguel? Tanto. Quanto você tem de energia, tal, custos fixos? Tanto. Quantos funcionários você tem? Tenho tanto. Quanto ganha seus funcionários? Tô dando um exemplo aqui, 2 mil. Então você coloca lá, se tem 10 funcionários ganham 2 mil, então teoricamente ele custa 40 mil, ele custa 20 mil. Não, ele custa 40. Então, se eu tenho 10 funcionários que ganham 10 mil, eles ganham 20 mil, mas eles me custam 40. Então, quando você vai fazer a conta por cima, você mete o dobro ali. O dobro conta o quê? Conta férias, 1/3 de férias, 13º, horas extras, adicionais noturnos esporádicos. E todas essas quirelinhas estão dentro desse negócio. O problema que eu digo que o Brasil tem não é o aditivo do 13º que vai um pouquinho a mais, porque não é isso. O problema é o excesso de regulação, de custo, de complicação, né, nesses casos em que você não consegue fazer uma conta direta, velho. Inclusive, eu vou te dizer, cara, o brasileiro, desculpa, tá, mas o brasileiro é tão burro que muitos empresários não fazem essa conta, eles quebram. Né? Então, enfim, né, mas continua aí, vamos lá. Dentro todo esse período de 12 meses, isso também acaba incorporando no cálculo do 13º. Vocês entenderem, a lei do 13º é essa daqui, né? 4090. Que fala aqui, ó. No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga pelo empregador uma gratificação salarial, independentemente da remuneração a que fizer jus. Aí, a gratificação corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro por mês de serviço do ano correspondente. Beleza? Então, 1/12 de janeiro, 1/12 de fevereiro, 1/12 de março, tal, todos os meses, vai lá, soma tudo isso e paga pra você. Beleza? E aqui, ó, na súmula 45 do TST, tá aqui, ó, a remuneração do serviço suplementar habitualmente prestado integra o cálculo da gratificação natalina prevista na Lei 4090.
Beleza? Lei 4090. Então, mano, se você fez uma hora extra, vamos supor que em janeiro você fez 10 horas extras. O seu salário, ele aumentou 10 horas a mais. No cálculo do 13º, vai pegar 1/12 daquele salário total. Em fevereiro você não fez hora extra nenhum. Então, esse 1/12 é menor. Beleza? Outubro você estourou de fazer hora extra, velho. Fez 15 horas extra no mês. Bombou. 1/12 desse salário é maior que o salário que 1/12 do salário de janeiro, que 1/12 do salário de fevereiro. Vamos lá, Tamir. Você tá me trazendo uma coisa que é fato, tá? Aí eu pergunto pra você, não seria muito mais simples, até pro empresário fazer a conta, pagar direto pro empregado, sem ficar fazendo essa conta de 1/12 pra pagar só em dezembro? Não, peraí, deixa eu ver. Ele fez uma hora extra, então ele vai custar tanto. Não, mas peraí, aí vai ter o aditivo ali. Por que você já não paga direto pro cara, mano? É o que eu tô dizendo, velho. Por que não paga direto para a pessoa? Por que ficar jogando isso pro mês de dezembro? Já paga tudo lá. Ó, hora extra custa tanto. Tá aqui, ó. Pum, pago. Como é em todo lugar do mundo. Vai lá. Fevereiro. Verba é variável, isso vai contar pro seu 13º. Então, nem a analogia do copo faz sentido. Gente, pelo amor de Deus, escuta o que eu tô falando, pra depois que a gente fazer o react, coisa do tipo, não ficar falando coisas sem sentidos, tá bom? Isso foi, acho que o 13º, né? Aqui no final, isso aqui é uma coisa bem legal que eu tô tentando desmistificar isso aqui, porque tô vendo muita gente, muito seguidor até do MBL, tá vendo minhas lives pra poder ficar falando desse negócio de horas e tal, mas vamos ver aí. Aqui no minuto 52 e 49, um cara manda um superchat e comenta pra ele, ó. O Kid mandou R$20. A tua real explicação do 13º é que o ano tem 54 semanas. O salário mensal fixo não cobre todas as semanas trabalhadas. O 13º é a compensação das semanas trabalhadas a mais. Eu sei, só que... Isso aí não faz sentido nenhum, tá, gente? A gente já conversou sobre isso na live, esse negócio de semanas, coisas e tal, não faz sentido nenhum. Qualquer pessoa que já recebeu um olerite na vida sabe. Corresponde aos 30 dias. O olerite vem correspondente ao mês trabalhado, tá? Um mês não tem 4 semanas. Todo mundo sabe, até uma criança sabe que um mês tem 4 semanas e 4 dias. Aí inventar negócio de semana, aí dividido por 4, como se o mês tivesse 4 semanas, mas o mês não tem 4 semanas, aí, tá? O único cálculo que é feito sobre isso é 220 horas semanais, que engloba 5 semanas, que a gente pode falar sobre isso. Então, esse papo do mês, não sei o que, não faz sentido nenhum, que o mês não tem 4 semanas. É só um mês no ano que tem 4 semanas, o resto não tem. Não faz sentido nenhum esse papo, gente. Todo mundo que recebeu um olerite já sabe lá, vem lá, ó, descrito, tal, valor, aí tem lá a unidade, 30. Quando é mês de 30 tá lá 30, quando é mês de 31 tá 31, quando é mês de 28 tá lá 28. O olerite vem escrito lá, o seu salário e a base lá da unidade, aqui. Tá bom? Aí, não sei de onde tirar esse papo de novo. Não é melhor então negociar por horas? Aí não importa, cara, se o mês vai ter 28 dias, vai ter 15 dias, vai ter 83 dias, não importa. Você trabalhou quantas horas? Tantas horas, então receba por essas horas. Não seria o mais simples, não seria o mais correto, cara? Vai lá. Semana tal, e o Arthur concordou, mas não faz sentido nenhum. Mas enfim, vamos concluir. A resposta dele. Foi o seguinte, vamos flexibilizar pra gente negociar por hora trabalhada? Pronto, resolve. Ó, aí começaram a criar esse espantalho. Isso aí também é outro espantalho, gente. A CLT não impede você de ser horista. O contrato por horista. Coloquei aqui, ó, no Google, ó, contrato por horista. O contrato de trabalho horista é um vínculo empregatício que estabelece que o salário do trabalhador é calculado com base nas horas trabalhadas e não nos dias trabalhados. Vamos lá, o contrato de horista é regido pela Constituição. Deixa eu te falar uma coisa, Tamir, você não entendeu ainda, cara. Quando eu falo você falar pra pessoa trabalhar por hora, eu não estou falando que no Brasil é absolutamente proibido você trabalhar por hora. A minha mãe, por exemplo, trabalhava assim como professora. Então ela recebia hora-aula. Né? Quando ela trabalhava como professora substituta, o que acontecia? Ela tinha mês que, um monte de professor faltava, ela, tinha um monte de aula. Então ela estourava de dar aula. Às vezes os professores estavam muito presentes, ela dava pouca aula, então recebia menos. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, hoje a CLT impede de eu te contratar por horas, na flexibilidade que eu quiser, e 2, sem o tal do vínculo trabalhista. Então, eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que eu falo para você assim, eu quero te contratar para você trabalhar quinta, sexta, sábado e domingo. Eu não posso fazer isso. A CLT me impede. Primeiro, porque não existe a previsão desse tipo de trabalho. Segundo, que se você trabalha para mim mais de 3 dias, você já automaticamente é considerado alguém que tem direito a FGTS, 13º, férias, etc, etc. O que novamente empurra a pessoa para a CLT, que ela quer sair. Tanto que nós temos 38% de informalidade no Brasil, porque as pessoas não querem trabalhar CLT.
Entendeu? Então, quando eu falo assim, ó, nós temos que pagar você por hora, eu não estou dizendo simplesmente você, em vez de calcular por dia, calcular por hora. Não é só isso. É basicamente dar a liberdade para esta pessoa, para esse trabalhador, negociar as suas horas trabalhadas da maneira que ela quiser, da maneira que ele quiser. Se eu quiser trabalhar segunda de manhã e depois só sexta-noite eu posso. Se eu quiser trabalhar... Entendeu? É óbvio que existem regulações que impedem você de trabalhar sem nenhum descanso, né? Isso é no mundo inteiro. Até nos países mais livres você tem que ter ali um descanso mínimo. Se não me engano, eu não vou lembrar agora, mas acho que é na Irlanda o descanso mínimo que é de 11 horas. Então, no mínimo, entre um período e outro de trabalho, você tem que descansar 11 horas no mínimo, tá? E você também não pode trabalhar, por exemplo, 7x0, a não ser que você compense na outra semana. Né? Então existem regulações para que você não trabalhe demais, né? E isso realmente é correto, eu acho que isso deve ter, mas a nossa CLT ela é a pior de todas, cara. Ela é muito, muito rígida. Então quando eu falo de trabalhar por hora, eu estou falando de desregulamentar essas outras regulações de trabalho, tá? Vai lá, continua aí. Das leis do trabalho, a CLT, consolidação. E tem as seguintes características. O salário é pago mensalmente, apesar de ser calculado por hora. A quantidade de horas trabalhadas varia de mês para mês, devido aos feriados e dias úteis. A jornada de trabalho do horista segue as mesmas regras da CLT para os demais trabalhadores, ou seja, não pode ultrapassar 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais. Pausa aqui. Aí tá o problema, velho. Isso já é um dos problemas. E se eu quiser trabalhar 10 horas? E se eu quiser trabalhar 11 horas e no outro dia trabalhar 1 hora só? E se eu quiser numa semana trabalhar 50 horas e na outra compensar? Pra você ter uma ideia, na França, cara, que é onde você tem a menor carga horária do mundo, se não me engano, são 35 horas semanais, lá você pode fazer isso. Tome cuidado com o que você fala, porque eu também estou no chat vendo essa live. Eu sei disso. Ou não, você acha que ele não ia ver essa live? Não, mas é porque ele tá falando aqui no chat, então ele já tá... Põe o chat pra eu ver. Tá. Mas ó, um abraço aí pro Tamir, eu gostei do seu vídeo bastante respeitoso, vamos reagir até o fim, que ele tá trazendo bons argumentos. Eu discordo, mas ele está trazendo bons argumentos. O Urisa, continua aí, vamos ver se ele vai ler o resto. Lembra que eu falei do cálculo de 220 aqui, ó, que era de 5 semanas? É sobre isso, que não tem nada a ver com 4 semanas, tem nada a ver com isso, tá? Outro assunto. Desculpa a digressão. O horista tem direito a receber os mesmos direitos trabalhistas que os demais trabalhadores, como férias remuneradas, descanso semanal remunerado. O horista tem direito a seguro-desemprego desde que tenha trabalhado pelo menos 12 meses com carteira assinada nos últimos 18 meses. O empregador deve recolher INSS sobre o salário mínimo vigente, mesmo que o horista receba menos. Tá bom? Gente, não tem nada que impeça você de ser um horista. Inclusive, hoje minha profissão é professor recebe por hora, tá? Então já tem um tipo de trabalho específico que me veio à cabeça agora que é horista. Professor recebe hora-aula. Já tem normal, SLT normal, não tem nada disso, horista. Recebe por hora normal. E eu me lembrei que o meu segundo emprego na vida foi numa banca de jornal e era horista, eu também era horista. Eu até procurei aqui o Olerite da época e tal, mas enfim, deve estar na casa da minha mãe, que na época eu era solteiro. Acabei não achando, mas eu fui horista na banca, no meu segundo emprego. Eu trabalhei na banca central de Jandira. Quem conhece Jandira aí, aquela banca que fica na frente do terminal lá, eu trabalhei naquela banca. Só tem que seguir as leis. Pô, a cada 6 horas de trabalho você tem que dar 1 hora de descanso pro cara, não pode ser passar de 6 horas ininterrupta, não pode trabalhar mais de 44 horas semanais, senão tem que começar a pagar hora extra, e tem um limite de hora extra que você pode fazer no mês, na semana, enfim, seguir essas regras básicas. Mas nada impede o contrato de ser feito por hora. Por que no Brasil o contrato não é por hora? Porque o patrão não quer, gente. Enfim, vamos aqui para a parte do FGTS. O FGTS é muito simples, tá, gente? Eu já expliquei ali no vídeo, quem quiser ver, vê lá de novo. Tô vendo o chat. Mas basicamente a coisa se resolve aqui, ó. Deixa eu pegar um minuto. 19 minutos e 2. Eu fiz uma pergunta aqui que ela é importantíssima. Ela é o core da questão. É o ponto central da questão. Que é essa aqui, ó. Isso é gambiarra. Ah, não é gambiarra, Vitor. É gambiarra. Não é gambiarra. Você conhece alguma nação? Você conhece alguma nação do planeta que se desenvolveu sem capital próprio? Sem poupança interna? Me apresenta uma nação. Mas não tá falando pra isso, mas eu acho que não. Nossa, teve 2 Arturs falando ao mesmo tempo. Eu não sei se tem alguma nação que se desenvolveu sem poupança própria, mas eu acho que não. Eu não sou a favor da gente não ter. Vamos lá. De onde ele vai chegar? Tem uma arrecadação demais pra isso. A gente tá falando exatamente isso. Não tem arrecadação demais. O mamãe falei, esse que é o ponto. O nível de poupança... Eu usei a palavra errada. Não é que a gente tem arrecadação demais, a gente tem imposto demais. Na verdade, a gente tem arrecadação de menos, né? Dá pra ver o déficit aí. Né? Mas a gente tem imposto demais. Vamos lá. Bruta do Brasil tá na casa de em torno de 16, 16.5, 16, sei lá, 0.8, alguma coisa desse tipo. Não chega nem a 17. Países como China, por exemplo, tem um nível de poupança interno de 40% do PIB. A gente tá em 16.
tá? Os países de primeiro mundo, Suécia, esses países que já fizeram toda a sua infraestrutura, já construiu todos os seus portos, todos os aeroportos, todo o saneamento básico para todo mundo, já construiu... Eu adiciono no seu argumento, Tamir, a questão da dívida, tá? A gente também tem uma dívida que outros países também não têm. A nossa dívida é estratosférica. Então, de novo, novamente, você está falando que o FGTS é um imposto. Então, vamos dar um nome. Trabalhador, você paga o imposto. Não é um direito trabalhista. FGTS é um imposto. Vamos dar um nome. Aí você pode ser contra ou a favor. Eu sou contra. Você pode ser a favor. Mas é um imposto, não é um direito. Vai lá. Escola suficiente para todo mundo, universidade para todo mundo, já construiu toda a sua infraestrutura, ferrovia toda a sua infraestrutura, eles mantêm na casa de 20, 22, 25, alguns até 30, depende do país que você quiser pegar, nível de poupança interno. Esse é o ponto central. O FGTS ele foi feito pensando precisamos desenvolver o país em determinados setores, vamos criar um fundo, fazer as pessoas obrigatoriamente, compulsório, guardar dinheiro pra gente financiar esses fundos, tá? Esse é o ponto. Aí agora eu tenho 3 perguntas pra fazer pra você. 3 perguntas bem simples, tá? A primeira pergunta foi essa que eu já fiz. Você conhece algum lugar do mundo se desenvolveu sem estar ancorado no seu capital, na sua poupança interna? Não conheço. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta você aceita a premissa que um país se desenvolver, ele precisa poupar internamente? Se o Brasil quisesse... Eu aceito, eu não sei, eu posso ser refutado nisso, tá? Pode ser que alguém traga um dado, tal país não fez poupança interna e se desenvolveu. Eu não conheço, mas eu tendo a achar, tá, que sim, a gente tem que fazer. Então eu aceito a premissa dizendo que pode haver exceção que eu não conheço. Aí eu assumo minha ignorância aqui, mas realmente eu acho que sim, tem que ser. Vamos lá. Segunda. Se desenvolver, que ser desenvolvido, ele precisa poupar internamente? Precisa. Você aceita ou não? Sim. Você aceita essa premissa? Pô, Tamir, eu aceito, é razoável. Os melhores... a melhor prática internacional, ela faz isso. Você aceita essa premissa? Se você não... Então a gente eu até posso adicionar uma coisa aqui pra você. Você então é a favor da PEC do teto? Que eu sou. Porque a PEC do teto, basicamente, ela diz isso, né? Ela diz que você não pode gastar, né, com gastos recorrentes, né, salário, etc., mais do que... Não pode aumentar o gasto se você não tiver aumento de arrecadação. Né? Que é basicamente o seguinte. Fala, Bahia, fala. Não, continua esse argumento. Não, o que você ia falar? Quantas camadas de React tem aqui? Não sei, velho. Eu gosto... Assim, deixa eu falar uma parada. É uma observação interessante. Deixa eu falar que tem uma galera no chat falando, isso tá chato. Deixa eu explicar uma coisa. A gente tem algumas camadas pra fazer essa live. Tem dia que a gente vai falar só de zoeira. Tem dia que a gente vai falar de cultura pop. Tem dia que a gente vai falar sério. O Tamir é um chato, ele é pequeno ainda. Não interessa. Ele trouxe argumentos que eu acho importantes, cara. Eu acho importante a gente discutir isso daí. Eu digo pra você que essa é uma das principais discussões do Brasil. Então eu vou fazer isso. Eu vou reagir. Não gostei. Então tá, cara. Então espera a live de zoeira que você gosta, a gente fala de zoeira. Então vê a gente, sei lá, brigando com o Nando Moura, aí você espera o dia do Nando Moura e você assiste só isso. Eu acho isso aqui importantíssimo. O cara trouxe olha só, as perguntas dele são inteligentes. Número 1, você conhece algum país que desenvolveu sem poupança própria? Você que tá no chat, você sabe responder isso? Eu tô falando, eu não sei. Eu acho que não. Que eu saiba, nenhum país se desenvolveu sem... Tá bom, alguém pode me refutar aí. A segunda premissa é, você acha que isso é um ponto bom de partida? É uma premissa boa? Você poupar internamente para desenvolver esse país? Sim. Agora vamos chegar no terceiro. Isso aqui é um negócio importante. Bom, por isso que inclusive eu digo, então Tamir, você tem que ser a favor da PEC do teto. Porque a PEC do teto é uma PEC de responsabilidade fiscal. E mais, você tem que ser contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, que o Haddad acabou de fazer. Haja vista que o dólar foi pros caralho, porque justamente o mundo entendeu que isso é uma irresponsabilidade fiscal. Né? Então eu tô com você nessa aqui, você tá muito liberal, mano. Vamos lá, deixa eu ver a terceira. Aceitar, eu nem vou fazer a pergunta. A gente pode discutir essa premissa em si. Agora, Tamir, eu aceito, é razoável. Aceito. Vai a terceira pergunta. Qual é a solução que você e o MBL dá, através do livro amarelo, que eu sempre elogiei essa iniciativa, coisa do tipo, porque você acaba qualificando o nível do debate. Qual é a solução que o MBL dá para o Brasil aumentar o seu nível de poupança interna? Pausa. Vamos lá. Aí, Tamir, assim, isso aqui é uma resposta absolutamente complexa. Eu poderia ficar 1 hora, 2 falando disso, porque é o que a gente está tentando construir através do que você mesmo disse, que é o livro amarelo. A gente não vai conseguir melhorar o nosso país fiscalmente, a gente não vai começar a ganhar mais do que a gente gasta, enquanto a gente não olhar para diversos setores. O primeiro deles, eu acho que é o primeiro. A primeira coisa que a gente tinha que fazer, uma reforma da Previdência urgente.
O maior gargalo de dinheiro público que a gente tem está na Previdência. E aí tem todos os problemas, tanto dos privilégios. Então, por exemplo, filha de militar que nunca casou e fica lá, sei lá, com 70 anos solteira, né? Recebendo pensão vitalícia porque o pai dela foi general, sei lá o quê. Isso tá errado, cara. Não tem como falar que isso é certo. Tudo bem, o cara foi pra guerra, morreu, beleza. Agora não, porra. Então, isso aí tem que acabar. Privilégio de aposentadoria acumulativa para deputado e senador. Outra coisa, a gente tem que transformar a nossa poupança numa possibilidade de poupança de capitalização. Eu não acho que tem que ser só isso. Acho que tem que ter um pouco de repartição, um pouco de capitalização, um pouco de garantismo, né? Mas a gente tem que dar opção. Nem você mesmo falou ali, se você é trabalhorista, o patrão ele é obrigado a pagar o INSS daquele funcionário. Só que olha só que coisa, o dinheiro... Então você entende que o dinheiro não é do patrão, o dinheiro é do trabalhador. Se você ganha 1.000 e depois desses 1.000 eu tenho que te pagar mais 200, estou dando exemplo, de INSS, você concorda que os 200 são seus, não é meu. É seu, é do trabalhador. Você que é o trabalhador, você tem R$200 lá no INSS. Por que você não tem a liberdade de pegar aquele dinheiro e escolher onde investir para você capitalizar, por isso Previdência e Capitalização, para quando você deixar de trabalhar? Você tem que ter. Fala. Você tem 10 minutos. Tá, então eu tenho que ser rápido porque eu tenho audiência agora. Não, falta 7 aqui. Ah, tá, então dá tempo, mas tudo bem. Não dá tempo, a gente tem que ler os pimpas agora. Não, deixa eu terminar, eu vou terminar o vídeo dele. Isso porque o FGTS ele tem essa função. E você tem o direito de discordar, tá ligado? Não, porra. Põe no e-mail porque assim, o vídeo dele tá bom, cara. Eu gostei do vídeo dele. Não concordo com os argumentos, mas ele foi respeitoso e ele trouxe argumentos, cara, que eu não concordo, mas são bons argumentos. Vai lá. Isso é legítimo. Pô, Tamir, eu entendi, faz sentido o que você tá falando, coisa do tipo, mas eu acho que essa não é a melhor forma de se criar um nível de poupança interna. Vamos pensar em outra forma. O MBL tem uma outra forma. O que a gente propõe é isso. É isso. Acaba com o FGTS, vamos fazer isso, vai aumentar o nível de poupança pra tal base. Porque aí a gente começa a ir do simples e a gente começa a ir pro complexo. A gente começa a discutir o país. E é uma das coisas que eu sempre elogiei no livro Armador. Ele se propõe a isso. A sair do raso e começar a ir pro mais complexo. Então, essas 3 perguntas aí, se o Mamãe Falei puder responder, ou alguém do chat aí que puder responder, seria uma coisa interessante, tá bom? E o último tópico é a produtividade, né? Eu já falei várias vezes sobre produtividade, mas eu peguei alguns pontos aqui também, só pra gente não ficar rodando lâmpada, né? Deixa eu pegar aqui, ó, 6,58, hora que eu anotei. O Brasil produz pouco, cara, é um fato, meu Deus, mas é isso que eu tô falando. O Brasil ele não é produtivo, produz pouco, porque o perfil do trabalho que é criado é um perfil de trabalho tradicional, que não tem um fator tecnológico. É isso que eu tô falando, você cria esse trabalho. É verdade, você tá falando a verdade. Eu vou traduzir o que você tá dizendo. Você está dizendo que o Brasil é um país de trabalhos pouco qualificados. E não necessariamente tem a ver com qualificação. Não é esse o X da questão, tá? Vou pegar um exemplo muito clássico, muito claro que você vai entender. Vou pegar 2 exemplos, 2 tipos de profissão. Por exemplo, a minha formação é músico. Eu me formei das melhores escolas de música do país. Eu tenho amigos que trampam na USESP, é músico na USESP, tipo, um dos top 5 melhores coros do mundo. A questão é, o trabalho de um músico, ele é um trabalho de baixa produtividade, tá? Então não tem a ver com qualificação. Você pode ser um músico muito bem. Vamos lá. Não necessariamente a hiperqualificação te traz produtividade, isso é verdade. Agora você deu um mau exemplo, cara. Se você pegar, por exemplo, a USESP, ela não faz a apresentação o tempo todo, só que a USESP custa muito. Ou seja, os músicos da USESP, eles também ganham bem. Eles produzem muito por hora. A hora qualificada, ela é muito mais cara e muito mais produtiva do que a hora não qualificada. Vamos dar um exemplo da educação. Você pega, por exemplo, um professor universitário. Vamos lá. Imagina que você vai ser professor do colegial. Então você precisa se formar no ensino superior. Você se qualificou para ser professor do colegial. Você quer ser professor de universidade. Você tem que ter uma pós-graduação. Você se qualifica mais para você formar os professores. Você vai ser um professor de professor. E assim por diante. Então, quanto mais você se qualifica, mais produtivo para a educação você se torna, porque você vai instruir os instrutores. Então é tipo uma chave, né? Uma reação em cadeia positiva. E você também vai produzir mais, a sua hora vai custar mais. Então isso também é um exemplo de você aumentar a qualificação para aumentar a produtividade. Ficou claro? Você vai falar, não é sempre assim. Claro que não, velho. Claro que não. Você pode ser um puta cara hiper qualificado e, sei lá, e produzir pouco por algum motivo. Mas, via de regra, maior qualificação significa mais produtividade. Só que eu digo pra você, eu concordo com você no aspecto tecnológico. A gente não consegue produzir muito porque a gente não tem acesso à tecnologia de ponta. Por uma série de fatores. Protecionismo, complicação tributária, enfim. Aí a gente vai, né? Enfim, mas é isso aí. Vamos lá, vamos agilizar aí. Vai lá. Bem qualificado, que a característica do seu trabalho é de baixa produtividade. Simples. Vou pegar um outro exemplo. Um cozinheiro. Pô, você pode ser um mestre renomado, uma Paula Carrossela, sei lá como é Carrossela, né? Sei lá. Um Jacan, você pode ser um Atala. Você deu um exemplo errado. Quanto é a hora do Jacan? Quanto é a hora do Jacan?
é muito mais cara do que de um cozinheiro pouco qualificado. Você deu um péssimo exemplo, cara. Ah, mas eles não vão produzir mais pratos por hora. Tudo bem, mas eles vão ganhar mais dinheiro por hora, então eles vão também produzir mais, e eles vão arrecadar mais, porque eles vão pagar mais imposto. Então, a produtividade, quando eu falo disso, não é só necessariamente a produção física das coisas. Não, isso é uma maneira materialista, até marxista, de se achar que as coisas funcionam, né? Não, cara. Né? Eu tô dizendo assim, é produtividade em termos de grana. Entendeu? Vai lá. Muita qualificação, mas é um trabalho de baixa produtividade. A característica do trabalho é de baixa produtividade. Quem trabalha na escala 6x1 no Brasil, geralmente é comércio e serviços essenciais. Esse tipo de trabalho tem essa característica de ser trabalhos com característica de baixa produtividade. Então esses trabalhos não é o que faz uma nação ser discrepantemente mais produtiva do que a outra. Também não é esse tipo de trabalho, é o contexto que aquela economia está. O escala 6x1 é exceção no mundo inteiro. No mundo inteiro. Escala 6x1 é exceção do regime de trabalho no mundo inteiro. Vai lá. O fator exclusivo tecnológico, indústrias tecnológicas ou serviços que dependem de uma indústria tecnológica, como por exemplo um designer, um front-end, back-end, que é um cara que presta um serviço, mas ele presta um serviço que está ancorado numa indústria que é altamente tecnológica. Então envolve tecnologia, é empírico, tecnologia. O que faz a Suécia ser muito mais produtiva do que o Brasil é um nível de complexidade que a economia deles tem. É isso, meu ponto. Logo, deixa eu até colocar aqui mais pra frente. Aqui, ó. Você mesmo reconhece. São várias coisas. Nível de acesso à tecnologia, maior qualificação das pessoas, menor complicação tributária, menor peso tributário. É um país menos hostil a você empreender. Vai lá. Isso, Arthur, que você mesmo fala aqui, ó, no 11.6 aqui, ó, anotei, ó. É isso, vai lá. Tem aqui produtividade de um país, a produtividade da coisa tem ligação com maquinário, tem a ver com perfil de trabalho, com ambiente, ele não consegue entender isso, ele faz nesse índice. Então na cabeça dele, se essa mesma pessoa começa a trabalhar 7 por 0, a produtividade do país aumenta. Não, pausa. Eu não falei isso. Não vai. Eu não falei isso. Eu digo até pra você o seguinte, talvez, se a gente acabar com a escala 6x1, a produtividade do Brasil melhore. Então, é só isso. Você já reconheceu. É isso. Se você reconhece que, se você pegar esse perfil de trabalho que tem no Brasil, que é um perfil de baixa produtividade, se você pegar esse perfil de trabalho e passar ele de 6x1 e colocar em 7x0, não vai aumentar a produtividade em nível significante? Vai andar lateralmente? Se você reconhece isso, você também reconhece que se você tirar de 6x1 e colocar em 5x2, também não vai mexer na produtividade de uma forma, significante. Pausa. Não. Vamos lá. Uma coisa é o seguinte, uma coisa é você falar, vamos diminuir a escala porque a partir disso você aumenta a produtividade e eu acho que isso é, inclusive, possível. Agora, como nós vamos fazer isso? Isso é o fundamental. Não dá pra passar a PEC da Erika Hilton e simplesmente proibir. Peraí, a gente não resolveu problemas que existem anteriores a esse. Entendeu? Então, eu não estou ligando, eu já falei isso várias vezes. Quantidade de trabalho à produtividade. São coisas diferentes. É que neste caso, como nós estamos falando de um país com baixíssima qualificação, baixíssimo acesso à tecnologia, infelizmente, a produtividade ainda depende muito de horas de trabalho. Entendeu? É que se você colocar o cara na escala 7x0, o cara espana. Né? Então não dá. Vai lá. E quem trabalha em 6x1 no Brasil, geralmente comércio ou serviços essenciais. É ponto, tá? Por isso que eu tava falando lá no começo do React, que é o seguinte: quem trouxe pra mesa a questão de produtividade com fim da escala 6x1 foi você, entendeu? E eu falei categoricamente e continuo falando, não faz sentido. O Brasil não é produtivo, tem baixa produtividade, não tem a ver com escala 6x1, não tem a ver, também. Tá? E eu acabei de explicar o porquê novamente. E aí, pra arrematar, até coloquei no 10 minutos e 7. Eu digo o contrário, cara. Na verdade, o Brasil tem a 6x1 e muita gente, né, apesar de ser exceção, tem muita gente a 6x1 porque a gente é um país pouco produtivo. Entendeu? É contrária a relação. Vai lá. Você tem 4 minutos. Vai lá, rápido. Que eu entendo que isso é uma contradição, tá? Aceitando o seu argumento, eu vou ouvir pra você ver que é uma contradição. Porque é inviável essa discussão. Não tem como. É como se o cara faz um link que não tem ligação. Você viu que não tem ligação? Ele realmente acha que é improdutivo, tem baixa produtividade, ele acha que é porque tem gente trabalhando pouco. Pausa. Não é que tem gente trabalhando pouco, tem também. Principalmente elite e funcionalismo público. Se você pegar, por exemplo, um juiz, ele não precisa trabalhar muito. Então tem gente trabalhando pouco, mas não é essa a principal razão. O problema é que tem muita gente sem trabalhar. Então vamos aceitar isso, tá? Vou aceitar esse argumento. Tem muita gente sem trabalhar. Se tem muita gente sem trabalhar e você reduz a jornada, o empregador vai precisar de mais pessoas para cumprir a mesma jornada, correto? Mesma jornada de funcionamento e tal. Então você vai empregar mais pessoas, vai ter mais pessoas trabalhando. Isso, na sua lógica, vai aumentar a produtividade do país. Tá vendo como é contraditório? Eu tô aceitando o seu ponto de argumentar. Porque eu acho que essas pessoas não têm, como eu disse pra você, esse tipo de trabalho não tem a ver com a produtividade do país, beleza? Claro que vai aumentar a produtividade, mas vai aumentar em pontos insignificantes. Pausa. Tá vendo? Tudo bem, a que custo? Tudo bem, o cara vai ter que contratar mais, vai custar mais pra aquele cara. Se ele vai custar mais pra aquele cara, o produto vai ficar mais caro. Se o produto vai ficar mais caro, você vai diminuir o poder de compra das pessoas. Então isso tem que estar na mesa, isso não é uma discussão simples. Vai lá. Muito lateral, é uma coisa que entra no lateral. Mas aceitando o seu argumento, o fim da escala 6x1 seria bom, porque aumentaria a produtividade do país. Mas tudo isso não vai provar que produtividade não tem nada a ver com a escala 6x1 no contexto brasileiro, beleza? É só esse meu ponto. Pessoal, ficou um vídeo curto aí, obrigado a todo mundo que comentou. Ó, gostei do vídeo do Tamir, tá? Desculpa fazer tudo na pressa. Calma,